Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos, em Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 4, 1 a 3. Hebreus 1, de 1 a 3. Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 3. A todos que nos visitam nessa noite, damos a vocês as boas-vindas. Que Deus os abençoe ricamente. E que o Senhor fale aos seus corações através da sua palavra. Que vocês que vieram adorar a Deus conosco saiam daqui mais cheios de admiração por Jesus, aquele que é o resplendor da glória do ser de Deus e a expressão exata do ser dele. O esplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Que Deus abençoe você que está aqui nos visitando. Assim diz a palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós adoramos o teu nome, nós exaltamos o Senhor pela tua palavra, nós reconhecemos nossa dependência, Senhor Deus, do conhecimento do Senhor em tua palavra. Que nossas mentes sejam abertas nessa noite para ouvir a tua voz, para entender a tua verdade, para nos ajudar. Deus perfeito e bendito, ensina-nos nessa noite, em nome de Jesus. Talvez você veio essa noite, meu irmão, aqui a este culto, com o coração completamente frio e há muito tempo distante de Deus. Talvez as coisas de Deus não façam mais nenhuma grande diferença entre você e causam um grande impacto. E você tem vindo culto após culto, domingo após domingo, participar deste culto, porque você é um crente apenas e sabe que tem que vir para a igreja. Talvez você esteja encontrando dificuldades até mesmo para orar. Você já não ora mais como antes. Você já não tem mais o fervor de dobrar os joelhos e clamar a Deus por misericórdia e pedir que Ele faça na sua vida tudo o que Ele planejou fazer. Talvez você não tenha mais prazer para ler a Bíblia. A Escritura parece um livro selado e fechado. Você não consegue mais ler, ou quando lê não consegue mais perceber as verdades que estão lá e elas fazerem real diferença na sua mente e em seu coração. Talvez você sinta que a sua religião e a sua experiência de adoração tenha declinado, tenha caído, e você começou a buscar em outros lugares algum outro tipo de resposta. Talvez você esteja procurando em alguém mais, pela satisfação que escapou de você, que não está mais em você, e a esperança que de repente você tinha e se viu iludido, e você está buscando procurar satisfazer isso em algum lugar, porque falta isso a você. E porque isso falta a você, talvez você ache que precise encontrar isso em experiências, em relacionamentos ou outras coisas que não no próprio Senhor. Bem, se você está assim, a carta aos Hebreus está esperando por você. Está na hora de você voltar seus olhos para ela. E o autor, o pregador desta carta, que nada mais é do que uma palavra de exortação. No final da carta ele diz: eu escrevo estas palavras de exortação. Provavelmente a carta de Hebreus é uma espécie de sermão expositivo sobre a superioridade de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Ela foi escrita, nós não sabemos por quem. Alguns acreditam que foi o apóstolo Paulo. Se você tem uma Bíblia corrigida fiel nas suas mãos e abrir lá em cima está escrito Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Então esse autor, esses tradutores acreditam que Paulo escreveu a carta, o que talvez não seja fato, porque mais à frente esse autor vai dizer que Jesus revelou a verdade aos apóstolos e ele se exclui disso. Alguns acham que talvez tenha sido escrito por Barnabé ou por Apolo, por causa da habilidade em conhecer o Antigo Testamento, e outros acreditam que foi escrito por alguma irmã em Cristo piedosa como Priscila.
Alguns pastores até brincam, dizendo que provavelmente essa carta foi escrita por uma mulher, porque depois de 13 longos capítulos, ele diz, o autor da carta diz: escrevi a vocês resumidamente essas coisas. Então provavelmente essa foi uma carta escrita, dizem eles, 13 capítulos, aquilo é um resumo. Imagina a conversa inteira como não seria. Nós não sabemos quem é o autor. Talvez um dia saibamos, quando estivermos no reino dos céus. Mas ele escreveu essa carta aos judeus, que estavam sofrendo perseguição por causa da sua fé. Eles eram crentes judeus, que eram perseguidos e odiados pelos seus familiares. A pressão era muito intensa e grande, a ponto de alguns deles começarem a pensar seriamente em voltar à velha vida, voltar ao judaísmo, à religião antiga, e viver uma vida tranquila e sem problemas. Bem, o autor aos Hebreus escreve essa carta para dizer para essas pessoas que não existe nenhum outro lugar melhor para ir. A mensagem dessa carta é que Jesus é melhor do que qualquer coisa que você e eu estamos procurando. Jesus é melhor, Ele é o melhor Salvador, Ele é o melhor sacerdote, Ele é o melhor sacrifício de uma aliança que é muito melhor, para uma forma de vida que é excepcionalmente melhor. Então, se está faltando algo para você, se você está vazio mesmo vindo a esta igreja, mesmo sendo um crente, não é porque Jesus não é o que você precisa, ou que Ele não é tudo o que você precisa, é porque você não tem o suficiente dEle, porque Ele é tudo o que você precisa. E essa é uma das razões, porque essa carta aos Hebreus usa essa palavra melhor, melhor, melhor. Ela ocorre várias e várias vezes. E é uma espécie de sermão que diz: Jesus Cristo é o melhor. E o autor está dizendo para nós, se você está tentado a pensar que existe alguma coisa melhor do que Jesus, então, eu sinto muito, você está perdido. Jesus é melhor. Não há nada fora dele que seja sublime e grandioso, e não há nada melhor do que Jesus. Jesus é melhor do que tudo. E eu quero que você olhe para isso. É por isso que ele não começa a carta dizendo quem ele é. Ele começa a carta dizendo quem é Jesus. Ele começa a carta com a pessoa de Cristo. Ele começa a carta com uma das introduções mais impressionantes que nós encontramos em todo o Novo Testamento. Ele diz que Jesus Cristo é superior já nos 4 primeiros versos. Nos 3 primeiros versos, nos 4. Ele diz que em Cristo a revelação de Deus é superior. Cristo é superior porque Ele é o Senhor da criação. Cristo é superior porque Ele é a imagem perfeita do próprio Deus. E Cristo é superior porque o seu sacrifício é perfeito. Em outras palavras, Jesus Cristo é a palavra final, porque Ele é a obra final de Deus. Em Cristo tudo está concluído. Em Cristo tudo o que Deus tem para nos dizer, disse. Você não precisa procurar mais nada, a não ser em Cristo Jesus. Por isso, nessa noite eu quero convidar você a olhar para esse texto, e olhar para Jesus, e ver como Ele é melhor. E Ele é melhor do que tudo, em 4 verdades importantes. Primeira, Jesus é a palavra final de Deus. Verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Você percebe aqui, 2 vezes o autor aos Hebreus diz que Deus falou. No verso 1 ele diz, havendo Deus outrora falado, literalmente no grego, Deus falou de uma vez por todas, outrora. E depois ele usa o mesmo tempo verbal no verso 2, quando ele diz, Ele nos falou pelo seu Filho. Ele começa nos dizendo que Deus é um Deus que fala. Deus revelou, Deus falou de uma vez por todas. As revelações que Deus deu no Antigo Testamento e no Novo Testamento são o próprio Deus falando. Veja, ele vai dizer que isso é o ponto principal aqui. Isso é importante para nós. Deus é um Deus desconhecido se Ele não se revela para nós. Se Deus não decide falar, nós nunca o conheceremos. Nossa mente não pode alcançar a Deus. Há uma distância entre Deus e nós, que é tanto quantitativa quanto qualitativa. Deus é infinito, nós somos finitos. Deus é eterno, nós somos temporais.
Deus está muito acima, Ele habita numa luz inacessível, diz as Escrituras. Portanto, eu, você, mente finita, nós com a nossa petulância de achar que nossa mente explica todas as coisas, jamais conheceríamos a Deus se Ele não falasse. Mas há uma diferença também qualitativa. Deus é santo e você é pecador. Deus é todo puro e nós somos pecadores imergidos em nossa transgressão, e isso nos impede de conhecê-lo. Nossa mente é tão loucamente perdida que até quando Deus revela para nós algo do seu ser, nós deturpamos isso. Deus se revelou através da criação, por exemplo, e os homens adoram a criatura no lugar do Criador. Há uma diferença grande aí. Mas o ponto é esse: a não ser que Deus fale, nós nunca o conheceremos. E o que o autor aos Hebreus está dizendo é que Deus falou. Mas ele faz aqui, e ao dizer isso, ele mostra para nós que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são igualmente palavra de Deus. Tudo que Deus falou de Gênesis até Malaquias é palavra de Deus, e tudo que Deus falou através de Mateus até Apocalipse é palavra de Deus. São igualmente Deus falando a nós. Mas Deus falou definitivamente dessas duas formas. Se você quer saber o que Deus falou, você não precisa ir para algum lugar, experimentar buscar alguém que revele algo de Deus que você não conhece ou que não está na Bíblia. Tudo o que Deus quis falar a você, Ele falou no Antigo Testamento e falou no Novo. Mas veja, ao mesmo tempo que ele diz que Deus falou, ele fala que Deus falou de modos diferentes. Há diferenças aqui. Veja lá. Diferenças nos recipientes da fala. Deus outrora falou aos pais, falou aos crentes do Antigo Testamento. Os pais aqui são os pais dos hebreus a quem o autor está escrevendo. E você olha isso, Deus falou a Abraão, diretamente com ele. Deus falou a Moisés, diretamente com ele. Deus falou aos israelitas através de Moisés. Deus falou ao povo de Deus através dos profetas. Os recipientes foram diferentes. Deus falou a eles. Agora Deus falou a nós, a mim e a vocês. É impressionante como a diferença é basicamente o fato dos ouvintes serem diferentes, mas Deus falou lá e falou aqui. Assim como Deus falou aos pais, Ele também falou a mim e a você. Deus falou também em tempos diferentes. Deus falou outrora. Outrora refere-se ao tempo antes da vinda de Jesus Cristo, antes do Senhor vir. E nesses últimos dias refere-se ao tempo da vinda de Jesus. Com a vinda de Cristo, os últimos dias, o tempo final até a final revelação do reino de Deus começou. Não há atos redentores mais grandiosos a serem feitos a não ser a volta de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo nos últimos dias, e nesses últimos dias Deus nos fala também. E não apenas isso, vejam os meios. Ele falou pelos profetas. Ele usou homens pecadores, Ele os moveu a falar, Ele lhes deu palavra. Mas nos últimos tempos, Ele nos falou através de seu Filho. Ou seja, Ele falou a nós pessoalmente. E é superior, porque enquanto Deus usou profetas, que são homens pecadores movidos pelo Espírito a falar a nós, nos últimos tempos, Deus veio pessoalmente na pessoa de seu Filho Jesus, em toda a sua glória e majestade, e falou a nós, pessoalmente. Aliás, a preposição no grego é diferente. Enquanto no grego diz, Ele falou a nós pelos profetas, nos últimos tempos Ele falou a nós no Filho. No Filho, Ele estava no Filho, falando conosco. Mas também veja o modo da fala. Ele falou em muitas partes e de muitas maneiras. O verso diz assim: tendo outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Ou seja, houve várias formas e vários momentos em que Deus falou no Antigo Testamento. Deus falou a Abraão, como eu já falei. Deus falou a Noé, Deus falou a Jó, Deus falou diretamente com as pessoas. Foram várias e várias vezes Deus falando ao seu povo. Mas Ele também falou de maneiras diferentes, pessoalmente, como a Abraão, como a Moisés. Mas muitas vezes Deus usou profetas em sonhos, em visões. Esses foram os modos usados por Deus para falar no Antigo Testamento. E esses modos variados e tempos variados revelam que Deus de fato falou, mas que o modo como Ele falou era fragmentado e incompleto. Faltava ainda uma fala que completava tudo. Ele falou várias vezes, de vários modos, em muitos tempos, e mostra que
essa revelação progressiva ainda não era completa. Mas ao dizer que nos últimos tempos falou de uma vez por todas em Jesus Cristo, ele está dizendo, agora a fala está completa. Em Jesus ele não falou de várias vezes, ele não falou de muitas maneiras, não, ele falou definitivamente em seu Filho Jesus. Agora nós temos a revelação absolutamente completa, final, derradeira. Em Cristo Jesus, nós temos toda a revelação de Deus. O que isso significa para nós e por que isso é importante? Claro que é importante, né? Primeiro porque Jesus é a palavra de Deus completa e final. Esse é o ponto aqui. E aqui o autor aos Hebreus, ao dizer isso, ele contradiz 3 visões que o mundo possui. 3 visões de mundo que cercam você agora nesse exato momento. Há uma visão de mundo chamada pluralismo, que é, meus irmãos, a ideia que há muitas verdades. A gente às vezes cai nisso ao dizer, não, essa é a minha opinião. A gente diz isso, não, essa é a minha opinião, essa é a sua opinião. Então vamos fazer o quê? Vamos respeitar cada um a visão do outro. E as pessoas dizem isso, e elas dizem e querem dizer que Jesus é verdade. É um Deus verdadeiro, é verdadeiro. Jesus, os seus ensinos, o que ele diz, mas ele não é a verdade. Ele é apenas uma das muitas verdades. Ele é um caminho. Ele é uma verdade, ele é um estilo de vida, mas há outras verdades, há outros caminhos, há outros modos de viver. Só que o que o autor aos Hebreus está dizendo é que Jesus é a palavra final de Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida que não em Jesus Cristo. Ou, por exemplo, os nossos amigos muçulmanos que querem crer que Jesus era de fato um profeta, mas ele não era a palavra final de Deus. O grande profeta, ele diz, não, ele é um profeta respeitado, mas eles dizem, o profeta final, o maior de todos, é Mohammed, é Maomé. Eles dizem, nós tivemos que esperar até Deus se revelar a Maomé para nos dar a palavra final. O que o autor aos Hebreus está dizendo é, isso não é verdade. Jesus é a palavra final, não é Maomé. Jesus é a mais plena revelação de quem Deus é e de como Ele salva. E depois que Deus falou definitivamente em Jesus, Ele não fala mais a não ser em Cristo Jesus e sua palavra. Encerrou. Ele não é apenas um grande profeta. Nós vamos ver, esse por meio de quem Deus falou é o Senhor de todas as coisas. Então nós vivemos um dia em uma era em que as pessoas acham que Deus continua falando do mesmo modo que falava no Antigo Testamento. Deus continua trazendo novas revelações. Não é verdade. Deus já se revelou de maneira completa e final. Nós vivemos um dia, uma era, por exemplo, onde o mormonismo se espalha no mundo e eles reivindicam uma revelação especial, ou uma outra religião que diz, Deus falou, mas Ele continua falando, temos uma nova revelação aqui, Deus falando uma coisa nova para a nova era. Toda vez que você ouvir alguém dizer, Deus me falou, temos uma nova revelação para agora, Deus está dizendo coisas novas no nosso tempo, a resposta que você vai dizer para essas pessoas é, não, Deus falou de uma vez por todas em seu Filho. Não há novas revelações. Como diz o pastor John Stott, ao pregar nesse sermão, ele diz o seguinte, Deus não tem mais nada a dizer do que Ele disse em Jesus Cristo. Tudo o que você precisa saber está no que Jesus disse para nós. Você entende o que o autor aos Hebreus está reivindicando aqui? Ele está reivindicando que você, meu querido irmão em Cristo, tenha uma mais clara e mais plena revelação de Deus em Jesus, nos Evangelhos, do que em qualquer dos grandes profetas do Antigo Testamento. Você tem a mais plena revelação de Deus dada a você em Jesus, do que Moisés, do que Abraão, do que Davi. Você parou para pensar nisso? Que bênção extraordinária nós temos, que grande privilégio nós temos. E que grande responsabilidade nós temos, tem sido dado a nós crentes hoje aqui, a mais plena revelação de Deus em Jesus Cristo. E eu chamo você a crer nisso, meus queridos. Essa é a primeira coisa que você precisa ver. O Filho de Deus é a palavra final. Deus já falou definitivamente. Não espere nada mais além disso.
E se você não está satisfeito com o que ele já falou definitivamente em Cristo, é porque você não considera Jesus melhor. Jesus é melhor por isso. Que coisa incrível, né? Que Deus extraordinário. Eu lembro sempre de uma imagem que aparecia no Facebook, de uma pessoa de joelhos orando, um desenhinho, e a pessoa dizendo: fala comigo, Senhor. E aí então descia do céu uma mão com uma Bíblia para entregar para ele. É interessante, é de fato isso. Deus já nos deu a sua revelação. Se você quer ouvi-lo, aqui está. O que ele falou outrora aos pais pelos profetas é a voz de Deus. E o que ele falou agora, definitivamente em Jesus, é a palavra de Deus. É tudo o que você precisa. Jesus é a revelação final de Deus. Mas em segundo lugar, Jesus não apenas é a revelação final de Deus, meus irmãos. Jesus é o Senhor da criação. Sabe por que essa revelação de Deus final em Jesus é melhor? Por causa da pessoa quem Ele é. E a partir de agora, os versos 2 e 3 vão descrever para nós quem é esse Filho extraordinário. E ele diz aqui no verso 2: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E no verso 3 ele diz lá: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui o autor começa a nos dizer que Jesus Cristo é herdeiro de tudo. Ele é aquele para quem todas as coisas de fato existem e concorrem. Ele é o herdeiro delas. Se você perguntasse para que tudo existe, por que todas as coisas foram criadas e para onde a história caminha, a resposta dada pelos hebreus é Jesus. Tudo é para Ele. Tudo foi feito para a glória dEle, para a majestade dEle. Mas mais ainda ele diz, tudo foi feito para Ele, porque tudo foi feito por meio dEle. O agente de Deus na criação é o próprio Filho de Deus. Vocês lembram? A Bíblia diz assim que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Ele disse e foram feitos. E quem é a palavra de Deus? Quem é o verbo de Deus? Jesus. Deus criou todas as coisas por meio de seu Filho. O seu Filho é o Criador de todas as coisas, tanto quanto o seu Pai. Ele fez o universo aqui. O texto diz, por meio dele foram feitas todas as coisas e ele criou o universo, as eras, a ideia de a história, a criação, tudo que existe foram feitos por meio de Jesus Cristo. Ele é o Criador de tudo, mas ele não apenas cria todas as coisas, o texto diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentar aqui traz Jesus que fez o mundo, que criou todas as coisas, que faz todas as coisas, Ele mantém todas as coisas pela sua palavra. Ele é o sustentador de todas as coisas, pela sua palavra poderosa. Essa é a ideia, a palavra de seu poder é a palavra poderosa. Sabe, os gregos, na época em que essa carta foi escrita, um pouquinho antes, eles em sua mitologia tinham Atlas carregando a Terra nas costas. Você já deve ter visto essa imagem, né, de um homem com um planeta Terra nas costas, né, algo que muitos de nós sentimos semana após semana quando tem que pagar a conta, né, parece que você está com o mundo nas suas costas. E eles acreditavam isso, que havia um dos deuses da divindade era Atlas, o grande sustentador de tudo, mas o autor aos Hebreus está dizendo que quem faz isso apenas é Jesus. Ele é o único que sustenta o universo, que mantém ele em ordem, que faz com que ele continue funcionando em toda a sua plenitude, que as leis que nós conhecemos através dos estudos matemáticos e físicos continuem se movendo do mesmo modo por sustentar da palavra de Jesus. Ele não apenas sustenta o mundo, ele o move ao seu destino final. Ele é o sustentador, provedor de todas as coisas. Amanhã você acorda, o céu estará lá a pino, esperando você para mais um dia do trabalho. Você deve lembrar, tudo ao meu redor é mantido pela palavra de Jesus Cristo. Ele criou tudo isso e Ele continua sustentando. Amanhã você acordará e a sua vida continuará existindo. Você ainda respirará e você continuará nesse mundo. Resposta para isso é, Deus continua sustentando a sua vida. Ele sustenta todas as coisas. Jesus Cristo criou e sustenta. O que Ele fez, Ele mantém.
Isso destrói o pensamento de que Deus, ele criou o mundo como quem fez um relógio. Pegou o relógio, fez, deu corda e deixou funcionando por sua própria conta. A verdade é que o universo não funciona, não continua a existir fora da mão provedora e da palavra provedora de Jesus. Mas veja mais, o texto diz que ele o sustenta pela palavra do seu poder. Ele diz e ele continua sustentando. O que ele diz acontece. Tem demonstração maior do incrível poder de um ser do que aquele que diz uma coisa e essa coisa acontece? Haja luz, ouve. Separe isso, separa. Faça-se isso, faz. Quando você olha para Gênesis, Deus fala e as coisas acontecem. Deus mostra o seu poder pela sua palavra. Quando você olha para Hebreus, Jesus fala e as coisas continuam existindo. Que coisa incrível, que Deus maravilhoso. Tente fazer isso. Dê ordem para o seu filho e você vai ver como sua palavra é poderosa. Patrões aqui que têm empregados, dê ordem para o seu empregado para ver se faz tudo do jeito que você quer. Professores, deem ordem aos seus alunos. O aluno chega do dia de prova e pergunta: professor, prova de consulta? É sim, consulte seu cérebro. Dê ordem para eles, eles não vão fazer. Faça o seu trabalho, me entregue na sexta. Não vão entregar. Vão dar muitas desculpas. Não é verdade? Nada funciona por nossa palavra, mas Ele sustenta todas as coisas. E é por isso que Ele é o herdeiro de tudo. Tudo é para Ele. É por isso que o autor aos Colossenses diz que nele todas as coisas foram feitas. Nele tudo subsiste. Tudo foi feito por meio dele e para Ele. Jesus é o herdeiro de tudo. Ele preenche todo o universo. Ele é a fonte e o alvo da criação. Jesus é o Senhor da criação, Criador, sustentador e herdeiro de tudo. Mas como isso se aplica? O que eu deveria aprender com isso? Você deve admirar-se pela grandeza de Jesus Cristo. Você é uma criatura dele. Ele é o seu Senhor. Você existe para Ele. Ele sustenta você. Não há nenhuma resposta mais incrível a Jesus da nossa parte do que sermos infinitamente gratos por Ele. Ó Senhor Jesus, sou grato, porque se existo é porque o Senhor me criou. Se o mundo existe em toda a sua beleza é porque veio de Ti. E se continua a existir é porque o Senhor me sustenta. Você deve tirar do seu coração toda a mentalidade orgulhosa de achar que a vida depende de você, meu querido. A vida não depende de você, a vida depende dEle. A gente às vezes vive no dia a dia como se tudo ao nosso redor dependesse das nossas capacidades e do nosso poder. E nós achamos que somos senhores de nossa existência. Dizemos muitas vezes que nós somos o dono do nosso próprio nariz e ninguém tem nada a ver com isso, ou ninguém tem nada a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. Essas ideias que estão ao redor aí, tentando imprimir, impressionar a nós e nos obrigar a aceitá-las, são a ideia de que pessoas querem viver no mundo de Deus, rejeitando a vontade de Deus e dizendo que Deus não tem nada a ver com a vida deles, com as escolhas dele, com quem eles se casam, com quem eles se relacionam, como se define família. Eles querem que nós achemos que eles são os donos de sua vida e que você também é. Eles querem que a gente diga para os nossos filhos pequenininhos que eles, que não sabem escolher nenhum canal de TV para poder escolher um desenho, vão saber definir sua sexualidade, vão saber definir as coisas que querem para si mesmo. Eles são loucos, como diz as Escrituras. Eles se acham sábios, mas tornaram-se loucos. E há nisso tudo petulância, arrogância de pessoas que acham que são donas de sua existência. Mas o texto diz: Deus sustenta. E se Jesus assim o desejasse, uma única palavra seria suficiente para que toda a existência fosse embora. Então não tem essa história de que eu defino minha sexualidade. Quem define é o meu Criador. Ele fez, então Ele diz como deve ser. Ele sustenta, então Ele diz como deve ser. Não tem nada de eu defino como deve ser a minha família. É Ele quem me criou e quem me sustenta e para quem eu existo que define exatamente como deve ser a minha família. Eu não sou dono do meu próprio nariz. Você não é dono do seu próprio nariz. Você não manda na sua vida. Até porque os fatos mais importantes dela não dependem de você. Começo e fim dela. É Deus quem define isso.
Então destrua toda essa arrogância e de repente possa existir no seu coração nessa noite de achar que você é senhor de sua vida. Você não é. Você não é. Nós não podemos ser como aquela música cantada por Frank Sinatra e depois por Elvis Presley, que fala de todas as coisas que fez, boas e ruins que ele experimentou, mas que no final ele diz, olha, quer saber de uma coisa? Eu fiz do meu jeito. Eu fiz da minha forma. Isso não é uma boa esperança. Você foi criado por Deus, por Jesus, é sustentado por Jesus e existe para Ele. Então só há uma forma de ser plenamente feliz e completo, é viver para o seu Criador. Esse é o ponto do texto. Jesus é superior, palavra final, Ele é melhor, Ele é o Criador, mas Ele também é a expressão e a revelação exata do ser de Deus. Veja o que diz o texto. Verso 3, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Resplendor aqui tem a ideia de brilho, irradiação, reflexo. Assim como os raios do sol que irradiam do sol e carregam a própria glória do sol, essa é a ideia. Jesus Cristo é o irradiar da glória e a manifestação da glória do ser de Deus. Deus em toda a sua majestade, em toda a sua glória, não pode ser contemplado pelo ser humano. Mas Jesus Cristo é a manifestação da glória de Deus. Jesus irradia a glória de Deus. A glória de Deus é irradiada, manifestada, tornada visível através de Jesus. João diz no capítulo 1, verso 18 da sua carta, que ninguém jamais viu a Deus, mas que o Filho de Deus, que está no seio do Pai, nos revelou. E no verso 14 ele diz assim, e o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. A glória de Deus vista na face de Cristo. Significa, meus irmãos, que em Cristo toda a majestade, todo o esplendor de Deus é plenamente revelado em Jesus. Brilho implica em que o Filho é idêntico em natureza, idêntico em substância, idêntico em essência ao Pai. Ele é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Se você quer ver Deus, você não precisa procurar outro lugar. Jesus Cristo é a plena revelação da glória de Deus. A plena. Olhe para Ele e você verá Deus. É por isso que Ele disse a um dos seus discípulos, quem vê a mim, vê o Pai. Vocês querem conhecer o Pai? Olha para mim. Um dos discípulos disseram a Ele, Senhor, mostra-nos o Pai e isso é suficiente. Ele diz, eu estou com vocês esse tempo inteiro e vocês ainda não entenderam? Quem vê a mim, vê o Pai. Que afirmação incrível. Quer ver Deus? Olhe Jesus. Quer conhecer Deus? Olhe Jesus. Quer ver a plenitude da glória de Deus? Olhe Jesus. E aqui tem um ponto importante que eu queria ressaltar. Às vezes nós cantamos músicas em nossas igrejas que não fazem o menor sentido. Vamos dar uma ideia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão e o seu poder sobre mim. Braços abertos hoje eu vou contemplar. Seu amor descer nesse lugar. Pergunto a vocês, nós realmente vemos isso? Vemos a glória de Deus hoje aqui? Sua mão e seu poder, vemos essas coisas? Sabe onde nós vemos a glória de Deus? Em Jesus. Através da sua palavra. Às vezes nós confundimos ver a glória com as experiências emocionais. Estamos vendo a glória de Deus? Não. Estamos vendo em Jesus, na face dele. Mas uma coisa interessante, um pastor reformado disse uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, existe uma palavra usada para adoração, que é interessante. Essa palavra, é usada para falar daquilo, de uma adoração que envolve viver e tocar. Ela é normalmente usada com respeito a Jesus Cristo nos evangelhos. E ela depois é usada em Apocalipse, quando Jesus Cristo é visto. Mas entre esses dois momentos, os evangelhos e Apocalipse, a palavra usada para adoração, entre esses dois, não envolve ver, tocar. Envolve em ouvir e reconhecer. Ou seja, nesse meio tempo, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda, nós não o vemos com os nossos olhos. 1 Pedro capítulo 1, verso 8, o qual, não o havendo visto,
a mais, o qual não vendo agora, essa é a experiência comum dos crentes entre a primeira e a vinda de Cristo, não vemos Jesus agora, mas nós amamos Ele e nos alegramos com um gozo celestial, inefável e cheio de glória, 1 Pedro 1,8. Então a nossa experiência de ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo acontece de que modo então? Como é que eu posso ver a glória de Deus na face de Jesus? A resposta é: abra as Escrituras. Porque olha o que diz o capítulo 2 dessa carta. Capítulo 2, verso 3. Perguntinha básica: vocês estão sentindo calor aí, gente? Aqui eu estou aqui. Está transpirando muito. Verso 2 diz assim: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Olha só, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ou seja, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Jesus veio, Jesus falou, Jesus se manifestou, Jesus se tornou conhecido, e agora por meio de quem as coisas que Jesus fez e as coisas que Jesus falou sobre a salvação passam para nós. Verso 3. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Se eu quero ver a glória de Deus em Cristo Jesus, se eu quero ver Jesus Cristo e a sua glória, eu preciso ouvir o que as pessoas que o viram e que são suas testemunhas têm a dizer. E aonde eu encontro essas testemunhas? No Novo Testamento. Se você quer ver a glória de Jesus, abra a Bíblia, medite nela, leia. E à medida em que você meditar e ler, o que você vai descobrir é uma glória excelente em Cristo Jesus. Quer ver o ser de Deus em sua glória? Olhe para Jesus. Mas ele também é a expressão exata do ser de Deus. Essa palavra expressão exata significa uma representação precisa do original. Expressão exata é: aqui está o original, aqui está a imagem. Ela é exatamente igual ao original. Expressão exata do ser. Ou seja, ele é o mesmo em seu ser como o Pai. Ele é uma cópia perfeita da natureza do Pai. O Filho carrega a expressão exata do ser do Pai desde a eternidade. Mas veja, aqui está o Pai e aqui está o Filho. Eles existem separadamente. Se alguém quer ver Deus, deve olhar para Cristo. E ele é o selo da natureza de Deus. Todos os atributos de Deus tornam-se visíveis em Jesus Cristo, porque Ele é o próprio Deus, a imagem de Deus. Ele representa perfeitamente Deus. Por que Jesus é superior aos profetas? Por que Ele é superior ao Antigo Testamento? Porque Ele nada mais é do que a revelação exata do ser de Deus. Tudo o que se diz de Deus, disse de Jesus. Toda a glória que Deus Pai possui, Deus Filho possui. Sabe por que nós crentes cremos na Trindade? Por causa de textos como esse. O Deus da Escritura é trino. É uma trindade. Nós cremos em um único Deus. Só existe um Deus. Mas quando começamos a pensar nesse Deus e como Ele se revela, nós descobrimos: o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, como pelo Espírito o Senhor. Os três são pessoas distintas. O Pai não é... a Trindade não é assim. A ideia não é essa. No Antigo Testamento Deus se vestiu de Pai, no Novo se vestiu de Filho e nos últimos dias de Espírito. Não. São três pessoas distintas. E toda a majestade e glória de Deus pode ser vista em cada uma das três pessoas. Eles não são partes de Deus, eles são plenamente Deus. O Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus, o Espírito Santo é plenamente Deus. Os três são pessoas distintas, mas não são três deuses. São um único Deus. Só há um Deus: Pai, Filho e Espírito. O Pai não é o Filho não é o Pai, e o Espírito não é o Pai nem o Filho. São pessoas diferentes,
mas um único Deus. Você entendeu? Compreendeu? Acredite nisso. Essa é a verdade. Nem sempre é fácil de entendê-la, mas esse é o nosso Deus. Se o nosso Deus fosse facilmente compreensivo, ou se pudéssemos compreender tudo acerca de Deus, Ele não seria Deus. Há mistérios em Deus que a gente apenas crê. Um Deus, 3 pessoas, e é isso que está sendo dito aqui. Pai, e o Filho é a imagem do Pai, o resplendor da sua glória. O Pai é Deus, o Filho é Deus, na mesma glória, na mesma majestade. Isso significa, novamente, que você só pode conhecer a Deus através de Jesus. Mas por fim, Jesus é superior não apenas porque Ele é a palavra final, não apenas porque Ele é o Senhor de tudo, não apenas porque Ele revela plenamente Deus, mas porque Ele é o nosso Salvador. Os profetas do Antigo Testamento não salvavam as pessoas. Leia lá. O que eles faziam era dizer às pessoas como Deus salva. E em muitos momentos dizer a eles que Deus não ia salvá-los, mas condená-los. Eles apenas transmitiam a palavra e eram homens tão pecadores quanto nós, que precisavam de salvação. Mas Jesus não apenas é o próprio Deus, a imagem de Deus, o Criador e sustentador e herdeiro de tudo, mas Ele é também aquele por meio de quem a salvação foi completa e final. Ele diz assim: depois de haver feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele fez a purificação dos pecados. Ele purificou de uma vez por todas. Esse é o sentido da palavra. Ele fez uma obra completa de purificação. Jesus completou essa obra. E é esse o tema de toda a carta aos Hebreus. Enquanto os judeus tinham que anualmente levar um sacrifício para que seus pecados fossem expiados, no capítulo 10 ele vai dizer assim: essa ida anualmente para levar animais para que o sangue fosse expiado era apenas para lembrar que eles eram pecadores, porque o sangue de touros e de bodes não purifica ninguém. Está lá no capítulo 10. Ou seja, a repetição constante do sacrifício revela, meus queridos, que a obra não foi completa. Mas quando Jesus Cristo veio, a sua obra foi completa. O texto diz: havendo feito a purificação dos pecados, ou seja, Ele fez a purificação de uma vez por todas. E aqui cabe um ponto para a gente pensar. No catolicismo romano, isso é um ponto importante. O sacrifício de Jesus é para eles repetido todo domingo, ou toda vez que a missa é feita. Porque o que é a missa? A missa é exatamente a reedição do sacrifício. E como eles creem na transubstanciação, ou seja, que a hóstia vira corpo e o vinho vira sangue, eles afirmam, e isso está no dogma da Igreja Católica, que toda vez que a missa é feita, o sacrifício é repetido. É como se Jesus morresse de novo, e de novo, e de novo. É por isso que quando você era católico, passava na porta de uma igreja católica, você fazia o sinal da cruz. E você fazia sem saber por quê. Só porque todo mundo fazia, você fazia. Essa coisa de fazer o sinal da cruz na porta da igreja católica é reverenciando o corpo de Cristo que está lá dentro. Lembram de um feriado chamado Corpus Christi? É exatamente o feriado do corpo de Cristo, da hóstia, daquela hóstia que fica dentro de uma caixinha de ouro guardadinha lá e que o padre tira e faz a celebração. Só que há um problema com esse tipo de teologia, muitos problemas, mas o básico é esse. Eles estão afirmando que o sacrifício de Jesus precisa ser repetido cada vez que o povo se reúne. O autor aos Hebreus diz: não. O sacrifício foi feito de uma vez por todas. O sacrifício é final e derradeiro. Não há repetição deste ato salvador. Cristo é a provisão sacrificial de Deus para o grande problema do homem, o pecado. E a sua obra é final. Acabou, encerrou. Ele purificou de uma vez por todas. Meu querido, se você quer ter a culpa dos seus pecados resolvido, Jesus já tratou com eles na cruz. Agora o autor aos Hebreus
não diz como ele fez isso aqui nesse texto, mas ao longo da carta ele vai dizer: Jesus fez isso ao morrer na cruz por nossos pecados. Jesus tratou com os nossos pecados, com o seu pecado, com o meu pecado, ao morrer na cruz em nosso lugar e ao oferecer e nos dar o perdão, de modo que a nossa consciência fique tranquila diante de Deus, porque todos os nossos pecados foram perdoados. Se você crê em Jesus Cristo, os seus pecados foram perdoados de uma vez por todas, e não é preciso um novo sacrifício para perdoar os pecados que você comete. Tudo já foi levado na cruz por Jesus Cristo. Ele purificou os pecados, Ele limpou você, Ele perdoou você. Se você crê em Jesus nessa noite, você está plena e perfeitamente perdoado. Acabou. E para provar que a obra é final, o verso diz que Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele veio lidar com o pecado, Ele veio nos purificar, Ele cumpriu uma obra perfeita, Ele foi à glória e se assentou. Ele se assentou à direita de Deus. Agora, sentar-se à direita de Deus, no Novo Testamento e no Antigo, é um quadro de reino, de reinar. Você lembra o que o Senhor diz lá no Salmo 110? Abra lá Salmo 110. Verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui nós temos um quadro de reino, de honra e de governo. O autor aos Hebreus faz uma alusão aqui ao Salmo 110. Posteriormente ele vai citar o Salmo 110. Mas aqui ele apenas faz uma pequena alusão de que o que ele está dizendo é que Jesus assentou-se à direita de Deus. E ele não apenas está lá recebendo honra, tendo servos que o honrem, né, como faz ao Pai, mas ele está ativamente atuando em favor daqueles por quem ele purificou. Você sabe que há um lugar no Novo Testamento onde nós encontramos Jesus não assentado à destra de Deus? Abrem Atos 7, 56. Atos capítulo 7, 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho assentado à direita de Deus. É assim que está aí? Não. Eis que vejo o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Mas o autor aos Hebreus diz que ele está sentado à destra. Afinal de contas, ele está em pé ou está sentado? Ah, pastor, ele pode ficar do jeito que ele quiser. Pode ficar em pé, sentado como ele quiser. Lembre-se do que está acontecendo em Atos 7. Estevão estava sendo martirizado por testemunhar de Jesus. Ele vai morrer. E enquanto ele está ali sendo apedrejado, ele vê os céus abertos e vê Jesus em pé à direita de Deus. Agora, o que isso significa? Quando você ora, normalmente qual é a sua postura em oração? Nós aqui, crentes do século XXI, a gente ajoelha, né? A gente gosta de ajoelhar para orar. Mas como é que na Bíblia as orações são feitas? As pessoas oram de que maneira? Em pé. Em pé, com as mãos levantadas ao céu é que o judeu ora. É assim que as pessoas oravam. Ou seja, ficar em pé é uma postura de oração. E a mais comum postura de oração do Antigo Testamento. Por exemplo, quando Moisés está intercedendo pelo exército de Israel, à medida em que eles lutam contra os inimigos de Deus, o que ele está fazendo? Ele está em pé, com as suas mãos levantadas aos céus, durante a qual ele invoca e clama a adoração a Deus. Essa é a postura de intercessão. Então, o que é suposto aqui entender para Estevão é que o Senhor sempre vive a interceder, e agora, no tempo de maior necessidade de um dos seus servos, enquanto ele está movendo, Jesus está intercedendo por ele.
Ele não apenas está sentado para receber toda a honra, glória e majestade que lhe são devidas, mas Ele está lá para interceder pelo seu povo. E nos momentos de maior dificuldade, de maior tribulação, de maior perseguição, como esses hebreus estavam passando, eles podem contar que à destra da majestade e da glória de Deus, Jesus Cristo intercede por eles. Esse é um quadro de Jesus intercedendo por você junto à glória do Pai. E é porque Ele morreu por você que Ele pode interceder por você. Eis quem é o Jesus que o autor dos Hebreus nos apresenta na abertura desse sermão. O que ele nos diz? Se nós cristãos estamos fraquejando na nossa fé, Jesus é o que nós precisamos. Se nossa vida cristã está em frangalhos, Jesus é o que nós precisamos. Nele a plenitude da deidade habita corporalmente. Nele todas as bênçãos de Deus, nele estão todas as bênçãos de Deus e dele fluem todas as bênçãos de Deus para nós. Se você se sente vazio nessa noite, não é porque ele é vazio ou ele não é suficiente, é porque você não tem mais dele, é porque você não tem buscado, é porque você não confia nele. Ele é tudo o que você precisa. Há uma música que diz assim: aleluia, tudo que eu tenho é Cristo. Aleluia, Jesus é a minha vida. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo para mim e para você nessa noite. Tudo que eu tenho é Cristo. E tudo o que eu preciso é Cristo. Ele é a minha vida. Tudo que eu tenho é Cristo, porque Ele é melhor. Ele é melhor que os anjos. Ele é melhor que os profetas. Ele é melhor do que tudo. Jesus é melhor. E nós precisamos nos achegar a Ele, confiar nele, crer nele, conhecê-lo, porque Ele é tudo o que nós precisamos, nada mais além do nosso Senhor. Meu desejo para você nessa noite é: meu irmão, saia daqui com isso em mente. Jesus Cristo é superior. E tudo o que Deus fez através dele é para que você o conheça. E para que você experimente comunhão com Ele para sempre. Creia em Jesus, viva para Jesus, satisfaça seu coração apenas em Jesus. Nada na criação, esse é um ponto que eu gosto de falar. Tudo que Deus fez não foi feito para satisfazer plenamente você. Nada na criação satisfaz você de maneira completa. Nem as árvores, nem os animais, nem casamento, nem filhos, nem sexo, nem dinheiro, nada na criação completa você. Jesus é o único que satisfaz e completa você. E se você é completo em Cristo, você consegue desfrutar todos os outros dons de maneira apropriada, de maneira feliz. Deus quer que você experimente casamento, vida, viajar, olhar as coisas belas do mundo, mas não porque elas vão satisfazer você, mas porque Jesus completou você. E em Cristo você pode experimentar isso de maneira plena e gloriosa. Creia em Jesus, confie nele. Mas talvez você tenha vindo essa noite aqui, meu irmão, meu amigo, meu irmão. Talvez você esteja vazio e precisando voltar ao Senhor. Você acumulou na sua mente um monte de coisas que você acredita que são mais importantes para a sua vida. Você acreditou que o que traz identidade para você e sentido para você são essas outras coisas. Eu quero desafiar você a deixar essas coisas em segundo plano e buscar sua confiança e satisfação apenas em Jesus, meu irmão. Não coloque nada à frente de Cristo. Não priorize nada além de Cristo em sua vida. Ele tem que ser central para você. Mas talvez você veja essa noite e Cristo ainda não é o seu Senhor. Os seus pecados ainda não foram perdoados. Ele ainda não domina o seu coração e controla você. E para você ele ainda não é melhor. Mas eu te convido a se arrepender dos seus pecados agora, a confiar em Jesus, a entregar sua vida a Ele. Arrependa-se. Ele morreu na cruz para salvar nós pecadores. Eu e você somos pecadores e sem Jesus estamos perdidos. Mas Ele fez a obra perfeita. Confie nele. Não confie nas suas obras, não confie na sua religião, não confie em nada a não ser em Jesus. Ele é suficiente. Se você tem Ele, você tem tudo. Se você não tem Ele, você pode até ter tudo nesse mundo, mas você não tem nada.
Você está falido, você está perdido, o seu destino é terrível, mas Ele amorosamente oferece a você essa noite a salvação. Creia nele, confie nele, faça isso agora em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, damos-te glórias por essa verdade incrível de que Cristo é absolutamente suficiente para nós. Tudo o que precisamos está em nosso Senhor. Ele é a palavra final. Por meio dele podemos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Ele é o Senhor da criação. Nós não somos donos de nossa vida, mas Ele nos sustenta e, portanto, tudo o que Ele diz deve dirigir o modo como vivemos. Ele é o resplendor da glória, da Tua glória, ó Pai. Por isso, tudo o que precisamos conhecer acerca de Ti, conhecemos em Jesus Cristo. Ó Deus Pai, nós Te adoramos porque Ele é o nosso Salvador. Ele morreu na cruz e vive a interceder por nós. Ele lidou com os nossos pecados e agora Ele intercede a nosso favor aí da Tua presença, à Tua destra. Nós Te exaltamos, ó Deus, nós Te bendizemos e nós adoramos o Senhor por toda a majestade e a glória que pertencem exclusivamente a Jesus Cristo. Que o Senhor use essa verdade para dar a nossos corações profunda admiração pela majestade de Jesus Cristo, do nosso Rei, do nosso Senhor. Porque um dia, todo o universo, todos no céu e na terra, se prostrarão diante de Teu Filho e declararão que Ele é o Senhor, para a Tua glória, ó Pai. Mas hoje nós queremos fazer isso e dizer: Jesus é o Senhor, para a Tua glória, ó Pai. Adoramos o Teu nome, em nome de Jesus.